No vídeo de hoje do canal do Nicola, vou te contar quanto o Gabriel Pereira vai receber no novo contrato no Corinthians. Muito mais do que qualquer outro atleta da base no Timão. Bora contar também sobre Abel Ferreira, que história é essa de que o técnico do Palmeiras tem uma proposta da Arábia Saudita e pediu para que esse clube espere até o fim da Libertadores? Bora falar ainda sobre Carlos Carvalhal, especulado no Flamengo, tem chance de ser contratado? Trago novidades sobre reforços no São Paulo, qual é a posição prioritária para 2022? Antes de encerrar, vou falar também sobre Anderson Talisca, que ao que parece vai deixar o Al Rayyan. Preciso conversar com vocês todos sobre o Grêmio e a situação extremamente delicada, além de uma série de outras notícias super importantes. Fala aí pessoal, sou o Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, ótima semana para todos vocês, espero que estejam bem e assistam o vídeo até o fim. Se assistirem, não esqueçam de deixar like e de se inscrever no canal apertando esse botãozinho vermelho de inscreva-se, combinado? Programa do Nicola nessa segunda-feira a partir das 7 da noite vai ter como entrevistado o Alexandre Matos. Vocês vão mandando perguntas e a gente vai fazendo uma entrevista bem legal, combinado? Agora sim, bora começar o vídeo, não sem antes dividir uma dica importante. Quero contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de 1xBet, casa de apostas esportivas que é parceira de Liverpool, Chelsea, Barcelona, entre vários outros grandes clubes do mundo. E se você acha que na segunda-feira não dá para se dar bem na 1xBet, está completamente enganado. Pega no comentário fixo o link que eu vou deixar para acessar a 1xBet e ter, por exemplo, a oportunidade de apostar nos dois jogos do Campeonato Brasileiro. Às 7 da noite tem Cuiabá e Bragantino. Todas as odds bem boas. Vitória do Cuiabá pagando R$ 2,93, o empate pagando R$ 3,22 e a vitória do Bragantino R$ 2,53. Um pouquinho mais tarde, às 9h30 da noite, tem Corinthians e Chapecoense. Corinthians precisando se reabilitar contra o Lanterna. Vitória do Corinthians paga R$ 1,32 para cada real apostado, um empate R$ 5,20 se você apostar na vitória da Chape. E a Chape vencer, fatura R$ 10,50 para cada real apostado. Sempre lembrando para você usar o cupom Nicola para ter direito a 100% de bônus no valor do seu primeiro depósito. E o apostador iniciante que perder na 1xBet tem até $10 devolvidos pela casa. Agora sim, bora começar o vídeo com um giro de notícias e a primeira informação diz respeito à minha Portuguesa que venceu o Botafogo de Ribeirão Preto 2-1 na tarde desse domingo no Canindé. Lusa chegou a abrir 2-0, vantagem bastante confortável na semifinal do campeonato ou da Copa Paulista, mas no finalzinho, aos 50 minutos do segundo tempo, a Portuguesa acabou tomando o gol do 2-1 e agora vai jogar na quarta-feira em Ribeirão Preto, tendo de pelo menos empatar para chegar à final da Copa Paulista. O torneio é super importante para a Lusa, porque ela precisa ser campeã para ter direito a disputar a Série D do Campeonato Brasileiro de 2022. Já que falei de Série D, quero contar que já estão definidos os finalistas da quarta e última divisão do Campeonato Nacional. Aparecidense e Campinense vão se enfrentar valendo o título da competição. A Aparecidense perdeu para o ABC por 1-0 nesse domingo, mas se classificou graças ao resultado do primeiro jogo. Já o Campinense garantiu a vaga na final depois de fazer 3-1 no Atlético Cearense. Esses 4 times que eu citei subiram da D para C. Por falar em C, contar para arrematar esse giro de notícias que o Ituano é o mais novo integrante da Série B. Garantiu a vaga nesse final de semana depois de empatar com o Criciúma. Para que o Ituano seja o finalista e enfrente na grande decisão a Tombense, ele vai precisar pelo menos de um empate contra o Botafogo da Paraíba, jogo marcado para Itu. Bora falar sobre o Grêmio, situação extremamente delicada. Nesse domingo, derrota por 3-1 em casa para o Palmeiras. O Grêmio até saiu na frente com o gol do Diego Souza, mas os 2 gols de Rafael Veiga e mais um de Breno Lopes confirmaram o placar de 3-1 a favor do Palmeiras. Verdão, que é o vice-líder do campeonato, 7 pontos atrás do Atlético Mineiro. Será que o Palmeiras ainda tem chance de títulos? Vale a lembrança de que tem um jogo a mais do que o Galo. O Atlético recebe o Grêmio no meio de semana, daqui a pouco a gente fala sobre esse jogo. Quero contar um pouquinho mais sobre o Grêmio, que com essa derrota se manteve na 19ª e penúltima colocação da Série A. São só 26 pontos conquistados em 27 jogos. O primeiro time fora da zona do rebaixamento é o Bahia, com 33 pontos, ou seja, nesse momento o Grêmio está 7 pontos atrás do primeiro time fora do Z4. Aí você vai falar, mas o Grêmio tem 2 jogos a menos, né? Sim, contra Flamengo e Atlético Mineiro. Será que dá para imaginar o Grêmio fazendo bastante ponto
nesses 2 jogos? Outra coisa importante, depois de pegar o Atlético Mineiro em Belo Horizonte na quarta-feira, o tricolor gaúcho vai ao Beira-Rio fazer o clássico, o Grenal, contra o Internacional. De acordo com o matemático Tristão Garcia, o Grêmio tem 77% de chances de ser rebaixado, contra 99% da Chapecoense, 74% do Juventude e 72% do Sport são os grandes favoritos ao rebaixamento. Antes de mudar de assunto, só contar que houve uma enorme confusão e invasão do estádio. Torcedores do Grêmio invadiram o gramado depois da derrota por 3-1, fizeram uma série de quebradeiras, quebraram o árbitro de vídeo, arremessaram e jogaram fora equipamentos de fotógrafos. É provável que o Grêmio tome uma punição e não possa fazer algumas de suas partidas finais dentro de casa, na Arena do Grêmio. Bora falar agora sobre Anderson Talisca, que pode estar vivendo seus últimos dias com a camisa do Al Nassr. Ele chegou recentemente, só 10 partidas, 6 gols marcados, 3 assistências. A fase dentro de campo dele é boa, mas o time se encontra numa situação meio delicada, com problemas de salários atrasados, confusão entre jogadores do próprio país, da Arábia Saudita e estrangeiros. O clima não anda muito bom. Mais recentemente, o Al Nassr foi eliminado na semifinal da Liga dos Campeões da Ásia para o Al Hilal. No Campeonato Saudita ocupa sua 7ª colocação e é possível que existam mudanças para a próxima temporada. O Talisca tem contrato longo, contrato até junho de 2024. Salário na casa dos 4 milhões de euros livres de impostos por temporada. Mas, diante desse cenário bastante ruim e com a necessidade de mudanças, o Al Nassr e o Talisca podem chegar a um acordo para a rescisão do contrato. Aí você pode estar se perguntando, Nicola, será que o Talisca voltaria para o futebol brasileiro? Imagino que se ele quisesse, propostas não faltariam, do Bahia e de vários outros times. Mas a percepção que eu tenho, até conversando com pessoas próximas ao jogador, é de que nesse momento ele preferiria, daria prioridade à possibilidade de jogar no futebol europeu. Bora falar agora sobre o São Paulo, com novidades especialmente sobre reforços. Mas antes contar que o tricolor venceu o Internacional por 1-0 na noite desse domingo. No Morumbi, o único gol da partida marcado no comecinho pelo Gabriel Sara. Vitória que fez com que o São Paulo pulasse para a 11ª colocação na tabela de classificação, 37 pontos conquistados, está só 1 ponto atrás do América, que hoje é o 9º colocado, que poderia ter a última vaga na Libertadores. Diferença para o Inter, que está no G6, é um pouco maior, de 4 pontos. O Internacional tem 41 pontos, o São Paulo aparece com 37. Contei para vocês no vídeo desse domingo que o David, jogador do Fortaleza, foi um dos nomes sugeridos por Rogério Ceni para a diretoria na busca por reforços para a próxima temporada. Quero contar um pouquinho mais de detalhes em cima dessa história. A prioridade no São Paulo hoje é encontrar atacantes de lado de campo. Primeiro porque o Rogério trabalha muito com jogadores com essa característica. Em várias das partidas ele prefere ter um atacante de velocidade de um lado, um atacante de velocidade do outro. Caras que possam recompor, mas que tenham a oportunidade de chegar à linha de fundo, em aumentar o campo, em tentar o drible 1 contra 1. Então, o Rogério e o São Paulo vão trabalhar em cima de um monte de alternativas em busca de jogadores para essa posição. Até porque, no atual elenco, São Paulo não conta com muitas peças desse tipo e deve perder 2 jogadores com essa característica, o Galeano e o Rojas. Rojas tem contrato com o São Paulo somente até dezembro, é estrangeiro e isso acaba dificultando a permanência dele. O Rojas, que desde 22 de agosto só esteve em campo em uma única partida. O Galeano até mais recentemente foi utilizado como lateral direito, mas também não deve ficar para o próximo ano, até porque para ficar o São Paulo precisaria comprá-lo por $1 milhão junto ao Rubio Nu. Então, com a ausência desses dois, vai aumentar a necessidade do São Paulo em buscar pontas, jogadores de velocidade para atuar em 2022. Depois da partida contra o Inter no vestiário do Morumbi, o Rogério Ceni foi perguntado sobre reforços e chegaram a citar 3 atletas que eu contei para vocês com exclusividade. Felipe Alves para o gol, Diego Ribas e William Arão para o meio campo. Rogério disse o seguinte, abre aspas, com relação a Arão, Diego e Felipe Alves, são 3 ótimos profissionais com quem trabalhei. Tenho no mais alto conceito e fariam bem para qualquer equipe do Brasil, mas eu sei o momento que o São Paulo atravessa, o tamanho da situação em que nos encontramos. Então vamos ao mercado ano que vem, mas sem condição de trazer jogadores desse nível. Vamos atrás de atletas mais jovens. Precisamos nos reforçar ano que vem dentro das possibilidades financeiras do clube. Temos que diminuir a folha salarial, fazer com que o São Paulo volte a ter vida própria no futuro. Fecha aspas.
Quero te ajudar a entender agora qual é a chance de Carlos Carvalhal, técnico português do Braga, virar treinador do Flamengo para 2022. Essa especulação começou a ficar um pouco mais forte depois que surgiu a notícia de que o Renato Gaúcho entregou seu cargo, deixou o cargo à disposição para os dirigentes do Flamengo logo depois da derrota por 3-0 para o Atlético Paranaense. O Marcos Braz e o Bruno Spindel não aceitaram a sugestão do Renato, que continua à frente do Flamengo, especialmente depois da vitória contra o Atlético Mineiro por 1-0 nesse sábado. De qualquer maneira, o nome do Carvalhal continuou sendo especulado por torcedores rubro-negros nas redes sociais. E essa informação chegou inclusive a Portugal. O Carvalhal deu uma entrevista durante o fim de semana ao jornal Record de Portugal, tratando sobre o tema. Ele disse o seguinte, abre aspas, tinha um acordo praticamente firmado com o Flamengo, isso é público. A opção de assinar com o Braga não teve a ver com razões de ordem financeira, mas sim por estarmos numa pandemia. Ele se refere ao momento em que o Jorge Jesus volta para Portugal e ele é consultado, ele é convidado para assumir o Flamengo. O Carvalhal continua. O interesse de um clube, que é um dos maiores do mundo, sendo verdade, deixa-me muito orgulhoso e é uma recompensa pelo nosso trabalho. Ele completa, não sei o dia de amanhã, e parafraseando o Jorge Jesus, todos os treinadores têm a mala pronta, fecha aspas. O JJ também nessa semana havia deixado no ar a possibilidade de, em caso de proposta, assumir o Flamengo. A situação do Carvalhal é menos complexa do que a do Jorge Jesus. Ele tem contrato com o Braga até a metade da temporada, a multa rescisória bem inferior aos 10 milhões de euros da multa estabelecida entre o JJ e o Benfica. Mas a tendência nesse momento é de que o Carvalhal prorrogue o contrato com o Braga por mais uma temporada. Todos esses bochichos e indícios, sugestões e especulações de que o Carvalhal pode treinar o Flamengo, ou pelo menos receber um convite se o Renato Gaúcho for embora, fizeram com que o Braga acelerasse o processo de renovação. Nesse momento, o Braga é o 5º colocado do Campeonato Português, mas segue vivo em todas as outras competições. É vivo na Liga Europa, na Taça de Portugal e na Taça da Liga de Portugal. Bora falar agora sobre o Corinthians e a renovação de contrato de Gabriel Pereira, anúncio feito de forma oficial pelo Corinthians ao longo do domingo. Já havia contado para vocês pela manhã que o Corinthians havia aumentado a proposta e o acordo enfim está fechado. Renovação assinada por 3 temporadas. Vou passar para vocês todos os valores acertados entre as partes. Gabriel Pereira vai ter direito a um salário, /luvas, por mês, de algo na casa dos R$260 mil durante os 3 anos de contrato. A proposta final do Corinthians era de pagamento de R$10.200.000 por 3 anos. Você divide esses 10 milhões e 200 por 3 anos, isso equivale a 3 milhões e 400 mil por temporada, ou 261 mil reais para ser mais específico. Estou incluindo o 13º nesses rendimentos, tá? É legal comparar esses 261 mil que o Gabriel Pereira terá direito a partir de agora com o que ele havia pedido, com o que o Corinthians havia oferecido. A primeira oferta do Corinthians era de 100 mil reais por mês e 1 milhão de reais de luvas diluído ao longo de todo o tempo do contrato. Dessa maneira, o Gabriel Pereira teria direito a 4 milhões e 900 mil reais por um período de 3 anos. Ele vai embolsar 10 milhões e 200. E antes de aceitar esses 10 e 200, o Gabriel Pereira havia pedido 24 milhões de reais por esses 3 anos de novo contrato. No final das contas, as duas partes cederam e o GP assinou esse novo contrato, estará em campo nessa segunda-feira contra a Chapecoense, renovação extremamente importante. O Corinthians ainda deixou 5% dos direitos econômicos, de olho numa venda futura, para o Gabriel Pereira. A partir de agora, o Corinthians tem 65% dos direitos, o Guarani manteve os 30% e o GP passa a ter 5% de olho numa venda futura. Multa rescisória de 100 milhões de euros, ou mais ou menos 650 milhões de reais, foi a forma que o Corinthians encontrou para ficar tranquilo diante do assédio. GP que recebeu várias consultas /propostas nos últimos dias. Benfica, Ajax, Eintracht Frankfurt, São Paulo, Grêmio, Internacional foram alguns dos clubes que cogitaram a possibilidade de contratá-lo antes da renovação do contrato. O vínculo terminaria em 31 de março. Ele já estava livre para assinar o pré-contrato e ganhava até ontem 12 mil reais por mês. Bora fechar o vídeo repercutindo um papo que eu tive com uma pessoa muito próxima ao Abel Ferreira, técnico português. Essa pessoa trabalha com o Abel e mora em Portugal. Perguntei para ela sobre o que existia de verdade na especulação de que um clube saudita havia oferecido um caminhão de dinheiro para que ele trabalhasse por lá e que o Abel teria pedido para esse time saudita que esperasse pelo fim da Libertadores. Assim que a Libertadores terminasse, ele poderia possivelmente sair do Palmeiras para dirigir esse clube.
Essa pessoa com quem eu conversei admitiu que propostas da Arábia Saudita têm aparecido com alguma frequência. Só para voltar um pouquinho no tempo, o Al Rayyan, que recentemente demitiu o Mano Menezes, chegou a oferecer 8 milhões de euros por temporada para o Abel Ferreira. Na oportunidade, o Abel disse não. Mais recentemente, o Fenerbahçe e o Olympique de Marselha também sondaram a situação do técnico português. Essa pessoa próxima do Abel me assegurou que o Abel não vai para a Arábia Saudita. Garantiu que não existe nenhuma conversa com os termos de esperar até o fim da Libertadores. Não faz parte dos planos do Abel trabalhar na Arábia Saudita e nem ele pediu para que dirigente algum esperasse até o fim da Libertadores. Até porque se ele ganhar a Libertadores, a tendência é que ele queira ficar no mínimo até fevereiro, quando vai ser realizado o Mundial de Clubes. Outra informação importante. Quando o Abel Ferreira deixar o Palmeiras, o contrato termina em dezembro de 2022 e existe uma multa rescisória avaliada em 2,5 milhões de euros. As prioridades do Abel serão ou voltar para Portugal, num grande clube de lá, ou trabalhar em uma das 5 principais ligas do futebol europeu. São elas Inglaterra, Espanha, Itália, França e Alemanha. Ele vai dar prioridade para algum projeto que esteja associado a essas 5 ligas. Você, torcedor do Palmeiras, que em algum momento se preocupou com a possibilidade de ver o treinador português indo para a Arábia Saudita, acho que você pode dormir tranquilo. Bom, pessoal, eram essas todas as informações que eu queria dividir com vocês no vídeo de hoje do canal da Nicola. Espero que vocês tenham curtido o vídeo e deixem like por aqui. Quem ainda não se inscreveu no canal, aperta esse botãozinho vermelho de inscreva-se. A gente se encontra no meio da tarde com mais um vídeo e às 7 da noite com o programa do Nicola, que vai entrevistar, entre outras coisas, Alexandre Matos. A partir das 7, conto com a presença de todo mundo. Não esquece de deixar like, de se inscrever. Tchau, tchau. Abraço.